Fala concurseira, aqui que eu vos falo mais uma vez é o professor Alessandro, trazendo mais um vídeo para ajudar na sua aprovação que passa por aqui. O vídeo de hoje eu vou comentar aqui, tá? Um texto dissertativo pronto, tá? Para o concurso da Secretaria de Estado de Obras Públicas do Estado do Pará, CEOP, para o cargo de técnico em gestão pública, tá? A área de administrador, resumindo, administração, resumindo para o cargo de administrador. Ok, gente? Mas antes, eu quero, claro, como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para ajudar na sua aprovação. E segundo, agradeço a cada um de você que me segue aqui, que é inscrito no meu canal no YouTube, você que me segue lá no Instagram, você que está lá no Telegram, viu que tem material bom lá e gratuito também que vai ajudar na sua aprovação, inclusive a apostila para esse concurso, né, para o cargo de assistente administrativo, da parte de demais conhecimentos. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Sempre na medida do possível eu respondo os comentários e também tem comentários aqui que viram vídeos, sugestões, tá ok, gente? Tá? Mais uma vez, muito obrigado. E mais uma vez, você que ainda não é inscrito ou inscrita, ativa aí o sininho aí que tem concursos aí, né, com previsão de edital no estado do Pará a nível nacional, que com certeza eu vou fazer vídeo aqui para ajudar na sua aprovação. Que vídeo que o senhor tem para a gente hoje? Hoje eu vou explicar como eu falei, gente. Hoje eu vou comentar aqui um texto pronto, padrão setup, tá? Para esse concurso, né, da CEOP, tá ok? Para o cargo de administrador. Se eu quiser esse material aí que o senhor está fazendo aí, onde é que eu encontro? Então, gente, esse texto e também o tema, bem como outros temas com base no edital, tá? Daquilo que a setup pode cobrar, bem como textos prontos, estruturas semi-prontas e muito mais sobre a prova discursiva, perfil da Banca Setup, você encontra no e-book que eu elaborei, especificamente para esse cargo, tá bom? Tem também o e-book para o cargo de assistente administrativo, tem para engenharia, tá? No caso de engenharia não tem textos prontos, tá, gente? Mas tem temas prováveis lá, tá? Para serviço social também, então você encontra. Quanto é que custa? Ao valor apenas, tá? Esse material aqui, ele sai por apenas R$ 20, tá? O valor que eu tenho certeza que cabe no seu orçamento. Então você entra em contato comigo pelo WhatsApp profissional que eu uso desde o meu primeiro canal. Gente, é só para isso aqui, tá? Às vezes eu faço alguma postagem, só homenagear alguém, e tudo, mas isso aí, tá? O que predomina nessa minha rede social é tudo para concurso, tá ok? Então é lá no WhatsApp, nesse WhatsApp que você recebe o material. E também correções, eu ainda estou fazendo correções, tá? Já vejo que a gente tem 30 dias aí, dá tempo de fazer correções no perfil da banca. Minha correção, você recebe o material em PDF, eu que faço apontamento de acordo com a grade da banca Setup, bem como eu comento em forma de vídeo curto, metodologia que tem ajudado muita gente e tiro dúvidas, tá? Metodologia, gente, bem acessível. Então, tem valores de correções, caso você tiver interesse, entre em contato comigo, tá? Então, me chama aqui nesse zap, adquirir esse material só R$ 20, ou você pode me chamar por e-mail, né? Que eu entendo que algumas pessoas não, preferem não entrar em contato no WhatsApp, também eu entendo e respeito. Então, vamos lá. O tema que eu escolhi aqui, com base no edital, tá, gente? É gestão de conflitos. A partir desse tema, que está aqui nesse e-book, tá? Então, eu elaborei esse texto aqui, que também tem uma estrutura que você pode usar, caso você tenha interesse. Bom, então o que acontece? A banca vai exigir de você uma dissertação expositiva, um texto que você não vai precisar opinar. Você não vai precisar fundamentar sua opinião. A banca quer saber o teu conhecimento técnico, né? O teu domínio do conteúdo que está no edital, como se você fosse exercer o cargo. Então, nessa situação, há o tema que a banca Setup elabora em forma de tópicos e aspectos, e aqui nós temos essa estrutura, que eu recomendo. Você fazer uma dissertação expositiva com 4 parágrafos. Não é uma regra, é só uma sugestão. Tá? Tem dissertações com 5 parágrafos que tiram nota excelente no Setup? Tem, tá? Na banca Setup. Agora, o que eu sugiro que você não faça de jeito nenhum
partes do texto que tenham 3 linhas ou 2 linhas e meia, por exemplo, ou 2 linhas, que eu já vi muito isso, eu mostro no meu material, tá? Que os avaliadores da banca, eles descontam um ponto lá no critério 2.2, que é relacionado à estrutura, que é que isso configura a parte embrionária. Em alguns casos eu consigo reverter, porque nem sempre 3 linhas configura a parte embrionária, tem 2 períodos lá. Então tem também no meu material, eu mostro com exemplos, tá, gente? Então, o que acontece agora? 2 linhas, 2 linhas e meias, eu recomendo que você não faça, porque com certeza você vai perder ponto no aspecto 2.2, tá? Então, pode fazer um texto dissertativo expositivo com 5 parágrafos? Pode. Importante, como eu falei, que não tenha essa estrutura mínima aqui de linhas para não configurar a parte embrionária, correto? Então, vamos lá. Introdução, você pode já começar discorrendo sobre os tópicos ou os aspectos, se forem muitos, tá? Ou você pode o que fazer a apresentação. Nesse caso, nessa introdução, eu estou começando por definição, estou fazendo, dando conceito. Professor, posso fazer isso? Claro, dissertação expositiva você vai só expor, você vai explicar, você vai dar exemplo, fazer relações, tá? Como eu disse, não precisa opinar nada aqui. Então, começo fazendo o quê? O conceito de conflitos. Mas isso aqui voltado a quê? Na gestão de conflitos, voltado à questão da administração, do gerenciamento de pessoas, tá ok, gente? Então, vamos lá. Os conflitos são fatos que levam à modificação do clima organizacional, os quais podem ser positivos ou negativos. Nesse contexto, é importante discorrer sobre as ações que podem ser implementadas no setor da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará, CEOP, para que os efeitos negativos sejam subvertidos. Então, veja o que eu fiz nessa introdução. Eu comecei fazendo uma definição, correto? Fazendo uma definição, e em seguida eu menciono, tá, os tópicos ou aspectos que estão lá no tema, que estão lá na frase temática, tá, da banca, que a banca Setup faz, tá? Então, eu vou, a partir do momento que eu menciono na introdução, que eu apresento, a partir do primeiro parágrafo do meu texto de desenvolvimento, eu vou ter que explicar, vou ter que desenvolver fatos e informações sobre cada quesito que eu mencionei. É muito importante isso. Eu não vou, tudo que eu mencionar aqui, lembre que você vai ter que explicar ao longo do segundo parágrafo do texto. Se não fizer isso, você vai perder um ponto lá no quesito 2.1, que a banca deixa bem evidente. Candidato ou candidata deixou de abordar, por exemplo, pediu lá, nesse caso, conflitos e abordou apenas um conceito, vamos dizer assim, um conflito, vamos dizer um exemplo, né, que está no plural, já perde um ponto. Então, qualquer tópico que tenha no plural e você não aborde só um, você já vai perder um ponto lá. Pode ler isso, está lá no edital, está bem claro. Então, ações, tá? Então, é importante discorrer sobre as ações que podem ser implementadas, né, no setor da CEOP para que os efeitos negativos sejam subvertidos, ok? Até porque conflitos fazem parte de qualquer instituição. Agora, é claro, quando você estuda isso para administração, você sabe que tem aqueles que, de certa maneira, servem para o crescimento de alguém, né, ou da empresa, da instituição, e tem aqueles que não, né, é para acabar. Então, como gerenciar isso aí? A princípio, muito importante isso aqui, tá? Sempre que você for iniciar cada tópico, cada parágrafo, nesse caso aqui, é importante que você coloque um conectivo. Item 1.2, a banca deixa bem evidente. Ela vai observar isso aí, tá? O uso de conectivos entre os parágrafos ou dentro dos parágrafos. Eu coloquei esses aí como exemplo, mas você pode usar outros. E detalhe, gente, na dissertação expositiva, às vezes surgem dúvidas, às vezes comentários, certos educadores, né, a ver que por algum motivo ou outro, vaidade, não querem aceitar, aí às vezes criticam o uso de um conectivo. Por exemplo, conectivo que é criticado, em primeiro lugar, em primeira análise. Professor, eu posso usar esses conectivos? Pode, sem nenhum problema, porque aqui é dissertação expositiva. Se fosse uma dissertação argumentativa, por exemplo, eu diria para você, não, não use em primeiro lugar. Por quê, professor? Porque ele é feio? Porque ele é horrível? Não, não é por isso. É porque, em primeiro lugar, ele não funciona como operador argumentativo.
e você não vai ganhar o ponto nesse critério. Uma banca que cobre certa ação argumentativa, não é o caso da Ciclado. Mas aqui não. Pode usar em primeiro lugar, em primeira análise, a priori, enfim, mormente, vírgula, tá? É importante que tenha, gente. Às vezes você começa com uma oração, mas eu sugiro que você faça isso, porque quanto mais mastigado o seu texto você deixar para os avaliadores, quanto mais simples, mais objetivo, mais claro, eles entenderem, ó, a princípio, está dizendo, eu vou abordar o primeiro aspecto, ou os primeiros aspectos. Além disso, eu já está deixando um pouco claro para os avaliadores, eu vou abordar mais um outro tópico. É isso. Portanto, você já está dizendo, eu vou encerrar a discussão. Aí tenha cuidado. Você não vai colocar o portanto aqui, por exemplo. O lugar dele é lá embaixo. Cuidado com os conectivos que expressam relação semântica de oposição, por exemplo. Eu até recomendo você evitar, porque às vezes nem sempre há uma relação entre de ideias de um parágrafo com outro de oposição. Aí você coloca aqui, no entanto, por exemplo, e é ressalva que eu falo com isso, porque nem sempre, como eu falei, a relação semântica pode ser de oposição, tá ok? Então, sugiro que você faça isso. E, claro, os avaliadores eles vão observar se você utiliza conectivos dentro, no caso, dos parágrafos, né? Como, por exemplo, aqui eu estou destacando alguns e com certeza tem outros aí ao longo do texto, tá? Ok? A princípio, então, o primeiro aspecto que eu vou discorrer. O que é que eu faço aqui? É importante entender que o conflito tá? Configura, continuo aqui dando o conceito, certo? Que o conflito configura o fato pelo qual os colaboradores expressam frustrações e opiniões acerca de determinada situação. Dessa maneira, é essencial que haja o quê? A verificação e o levantamento dos principais conflitos ocorridos no serviço público, tendo em vista que o mapeamento dessas ocorrências é imprescindível para um melhor entendimento da situação adversa, tá? Então, nesse caso aí, ó, já estou elencando ações que podem ser implementadas. Então, primeiro que é, nesse caso aí, ó, identificar, né? Então, verificar e fazer o que? Levantamento. Então, tem que verificar, tem que fazer o levantamento dos principais conflitos. Tendo em vista que o mapeamento dessas ocorrências é imprescindível, tá? Para o quê? Para o melhor entendimento da situação adversa. Além disso, tá? Então, o conectivo aqui, além disso, tá? Eu coloquei aqui, mas tem aqui, não tem problema. O problema é se eu colocar outras vezes, tá? Aqui eu posso, no caso, não quero usar, posso usar o ademais, e o outro sim, enfim. Então, o que acontece? O que é que eu estou dizendo aqui, ó? Além disso, ou seja, dessa ação, eu vou elencar outra. Ou seja, já estou deixando bem claro para os avaliadores, ó, ações, está no plural, então você tem que colocar, mencionar pelo menos duas, explicar pelo menos duas. Uma, lembra, tangência ou tema. Além disso, é necessária a verificação das condições de trabalho a que os colaboradores estão submetidos, assim como qual é o tipo de liderança exercida. Aí eu estou fazendo referência ao que foi proposto, né? Que a banca setup ela faz muito isso nas suas provas discursivas, né? Então, se é para CEOP, normalmente ela coloca lá para como se você fosse o servidor da CEOP. Fez isso para outros concursos aqui no estado do Pará. Então, no setor da CEOP, e se há de fato uma liderança desenvolvida. Ok? Segundo parágrafo, comece com além disso, convém e coloca um tópico frasal. Tá? Veja aqui, ó, tópico frasal. O que é isso, professor, tópico frasal? Gente, essa ideia principal aqui, ó, é essa ideia aqui principal, no início dos parágrafos. Essa ideia principal aqui, ó, eu deixo bem claro para os avaliadores do meu texto o que eu vou desenvolver no meu parágrafo. Como eu falei, aqui você está facilitando a vida de quem vai corrigir o seu texto. Tá? Então, coloca o tópico frasal. O que é que esse tópico frasal? Você pega lá o aspecto que está lá no tema. Você pode, não precisa repetir exatamente as mesmas palavras que estão lá, mas você usa essas expressões aqui, ó, por exemplo, ou outras. Convém discorrer a respeito, é importante entender, é necessário analisar, tá? Aí aqui, ó. E a partir daí, conectivo de novo e começa a detalhar, tá? Lembre,
Na dissertação expositiva, você faz detalhamento, né, nos parágrafos de desenvolvimento de fatos e informações. Se fosse uma dissertação argumentativa, aí você faz o detalhamento de fatos, informações e opiniões. Então, aqui sai opiniões, então são feitos apenas os desdobramentos de fatos e informações. Então, eu vou discorrer o quê? Das ações, não é isso? De quê? De treinamento, tá? Ações implementadas, que eu estou praticamente entrando, né, de maneira bem clara mesmo na temática. Não quer dizer que aquilo que eu discorri no primeiro parágrafo não tenha nenhuma relação, tem, com certeza, é importante. E aqui, ó, que é o que eu vou fazer o quê? Discorrer, ó, a respeito das ações de treinamento, ações, desenvolvimento de equipe e planejamento para a resolução dos conflitos. Olha só a estruturação dos parágrafos. São os parágrafos ideais de uma dissertação, seja ela expositiva ou argumentativa, tá? Tem tópico frasal, tem desdobramentos de fatos e informações e tem a conclusão. Às vezes não tem conclusão, tá? No texto, num parágrafo com duas linhas e meia, não tem isso. Por isso que configura a parte embrionária. Então vamos lá. O primeiro deve ser, olha só, olha o uso do conectivo, dos elementos coesivos, a importância deles dentro do texto. Ó, que, olha a importância deles. O primeiro, tá? Então, o primeiro aspecto, o primeiro quesito aqui, ó, deve ser desenvolvido de forma que possa preencher as lacunas existentes, deixando definido quais são as atividades exercidas por cada colaborador e de que maneira elas possam ser desenvolvidas ao alcance dos objetivos. Coloquei um ponto e vírgula aqui, porque eu vou fazer em forma de enumeração. E quem é que eu vou colocar? O segundo, tá vendo? Ó? Primeiro, o segundo. Isso na cabeça de quem vai corrigir o seu texto fica muito claro e o texto ele fica fluente e perfeitamente entendível, compreensível. Tá? Então, o segundo é ensinar, tá vendo? Ó? Ensinar os funcionários o trabalho em equipe, explicando que o setor necessita de colaboração e cooperação de todos para o bom desenvolvimento das atividades, buscando transformar o setor em um organismo sinérgico e eu poderia colocar o terceiro, só que aí ia ter que ter o quarto e o quinto. Mas nesse caso, tem o primeiro e tem o segundo, eu utilizo um elemento coesivo que diz, ó, é o terceiro, só que é o último. E, por fim, o planejamento adequado das metas e dos objetivos, a fim de que a equipe possa ter a oportunidade de expor opiniões e posicionamentos a respeito das metas pretendidas, além das alterações necessárias a serem feitas ao seu cumprimento. Pronto. Discorri, desenvolvi. Aí o que é que eu vou fazer na conclusão? Na conclusão da dissertação expositiva, nesse caso aqui, eu vou encerrar a discussão que eu detalhei ao longo do meu texto dissertativo expositivo, certo? Então, a partir do exposto, portanto, pode-se afirmar que os conflitos são fontes que precisam de observação constante. Sendo assim, quando positivos, são estimuladores da inovação e competitividade. Ponto e vírgula. Quando negativos, logo, para encerrar a discussão, induzem a rotatividade e a mudança do clima organizacional. Certo? Pronto. Então está aqui, gente. Texto dissertativo pronto, tá? Para o cargo, como eu falei, de administrador, né? Técnico em gestão pública, administração para o concurso da CEOP do estado do Pará. Espero que por meio desse exemplo aqui tenha ajudado a você entender o que texto você precisa fazer para tirar uma nota alta aí no concurso que se aproxima, tá, promovido pela banca Setup, ok? Você que ainda não adquiriu o material, olhe o número, adquira, esse é o valor apenas. Você que já adquiriu, meu muito obrigado. Você que já adquiriu correção, meu muito obrigado também. Você que ainda não adquiriu, eu tenho ainda vaga disponível para corrigir o seu texto e ajudar, tá? A você conseguir essa nota aí que vai fazer a diferença. Gente,
Olhando pelos últimos resultados dos concursos recentes da Banca Setup, e tem muitos no meu canal, viu? Eu recomendo sobre isso. No mínimo, viu? Você tirar 8,5, dependendo se você não está aí bem na prova objetiva, pode ser que você não entre. Então é 9, 9,5 por aí. 9,75 por aí e 10. Tem 10, tem sim. Tá bom? Mas 9 eu sugiro que é uma nota que é bem, às vezes, não significa, dependendo da prova objetiva que você fez, não significa a sua aprovação. Mas 9 é pelo menos um indício de uma garantia que se você fez uma prova boa objetiva, você pode ficar lá entre os primeiros, tá ok? Muito obrigado pela sua valiosa atenção e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu continuar permitindo.